hoje nós estamos aqui com um professor que eu gosto muito, o professor Oswaldo, grande professor, orientador educacional, psicólogo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje com o professor Oswaldo. Algo que eu queria muito que acontecesse neste momento difícil que nós estamos vivendo, e o professor Oswaldo tem nos assessorado sempre, né? Porque nós trabalhamos juntos lá na escola e nós temos, assim, uma afinidade muito grande, educacional, e eu estou sempre solicitando ajuda ao professor Oswaldo. Eu gostaria agora que ele se apresentasse. Oi, Cleusa. Primeiro, eu queria dizer muito obrigado pelo convite, né? É um prazer da gente ser assim honrado por um convite desse, de participar. Desculpe de alguma coisa que eu não saiba, porque não é frequente isso comigo, mas bom, já tenho a honra de trabalhar com você há mais de 20 anos lá na ETEC, né? Pelo convite de vocês. Eu me lembro desde a data que eu passei pela banca, né, e que fui aceito lá para trabalhar. É uma escola diferenciada, é uma escola muito gostosa, um lugar muito bom, dá para a gente desenvolver um bom trabalho, temos alunos interessados, é isso que mais faz brilhar, né, a escola. Apesar de ser psicólogo, não sou psicólogo da escola, mas a gente não deixa de ter caráter, né, desse sentido e de ajudar as pessoas quando pedem. Sou apenas professor, apenas, né? Imagine. A gente, como professor, já tem, né, uma carga importante, ainda mais hoje, né? Dia de hoje, a data de hoje, como professor, acho que é o título que a gente carrega antes do nome, né? Que eu acho que essa é a coisa mais bacana de tudo. O tema principal, né, aquilo que mais interessa aos pais, aos professores, né, aos educadores em geral, neste momento que estamos vivendo, né, é essa situação, né, é este momento em que os filhos, os alunos estão vivendo e que a gente entende como algo difícil de, de entender mesmo, né? A gente não entende como é que eles estão lidando com isso, né? Então, como que você vê este momento? Atualmente, os alunos estão voltando para a escola. O momento de pandemia, eles já viveram intensamente, né? Em casa, com os pais, e atualmente eles estão no momento de volta. Como que você vê este momento? Bom, primeiro eu queria descrever o que a gente passou antes, né? O que foi isso? Primeiro foi um tremendo de um susto, né? Uma coisa que, queira ou não, aterroriza. Hoje eu tive uma oportunidade de conversar com um amigo que me fez lembrar de uma palestra que eu fiz há muitos anos atrás, e eu tinha comentado nessa palestra, e eu não lembrava mais, mas ele que me fez lembrar. Como que seria se a gente chegasse num momento que a gente não pudesse abraçar as pessoas? E olha, chegou a situação, né? Aconteceu no ano passado e boa parte deste ano ainda a gente está nesse temor. A gente sempre vai no médico, no oculista, né, no oftalmologista para dar uma olhada nos olhos, porque a gente tem medo de acontecer alguma coisa, no otorrino para olhar a garganta, o ouvido, essas coisas, e todos os outros. Mas nunca a gente parou para pensar que a gente pudesse ser impedido de um dos sentidos que a gente quase nunca dá muito valor, que é o toque. É o toque. E o toque, ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele dá o sentido para a pessoa que ela existe. Quando a gente recebe um abraço, quando a gente recebe um cumprimento de dar as mãos, um toque no ombro e tal,
ele tem um significado. A pessoa gosta de mim, a pessoa está me cumprimentando, tem o prazer de me conhecer, mas antes disso, inconscientemente, eu estou dizendo à outra pessoa que eu a vejo, ela existe. E inconscientemente, eu também tenho essa noção de que eu existo, né? Imagina um dia se você atravessasse o seu bairro e ninguém olhasse para você e nem cumprimentasse. Você ia falar, morri e ninguém me avisou, né? Claro. Então, o fato de ser reconhecido pela outra pessoa é a base importante da lucidez de eu saber que eu existo. E foi tirado essa oportunidade. E isso deixou todo mundo maluco. Vamos colocar de uma maneira muito, assim, né? Um modo muito simples, né? Num senso comum de falar, quer dizer, deixou todo mundo desorientado, porque não esperava esse tipo de situação, né? Nunca se deu tanto valor ao toque, nunca se deu tanto valor à presença, ao abraço, ao carinho. Então, olhando por um lado contrário do que se vem falando, quer dizer, do impedimento, eu falo da importância que se deu para essas coisas. Puxa vida, precisou sentir falta, ser impedido para que eu notasse o quanto que isso é básico. Na aprendizagem, não é diferente. Eu vou dar um exemplo muito básico sobre isso. E toda mulher que é mãe já ouviu isso. Na hora da amamentação, escolha um lugar calmo para amamentar. Se quiser, cante, acaricie. Se estiver amamentando no seio ou se estiver amamentando com a mamadeira, não faz diferença. Escolha um lugar calmo para amamentar. Você está apresentando um mundo, um sabor, um paladar que é o leite que está ali sendo, né, efetivado e, ao mesmo tempo, dando um sabor assim, como é gostoso viver, como é gostoso nutrir, como é gostoso se alimentar, como é gostoso e tal. Na mesa, quando está todo mundo sentado, é gostoso conversar, mas conversa leve, não brigas, não falar sobre dinheiro, não falar sobre problemas, né? Isso a gente discute num outro momento, numa outra situação, preparada para poder discutir e achar solução para isso. Mas na hora de comer, ter um ambiente gostoso e tal, né? Agradável para ter uma boa digestão. Pois é. Veja como é importante isso. E é nessa hora ali que eu estava falando da amamentação, do toque da mãe, do acariciar e etc. Quanto que isso é importante. Nesse momento, ele está aprendendo que o mundo pode ser bom. Então, as nossas crianças, principalmente, vamos falar do liceu, as nossas crianças que tiveram a oportunidade de ter aulas remotas, pelo Teams, né, pelo um aplicativo, mais que muitas outras escolas, tiveram a oportunidade também de poder relacionar com os professores, mesmo à distância. Sentiram, mas tiveram a possibilidade de verbalizar. Até mesmo falaram do pessoal da faxina, das merendeiras, né? Da biblioteca, de tudo, dos saguizinhos que andam pela escola, que a gente conhece por causa da mata atrás. Enfim, eu quero citar que foi sentido bastante, mas foi assim, foi profundo. Não foi uma coisa que eu escolho me ausentar, não. Foi impedido. E toda coisa, Foi todo imposto, afeto né? Foi imposto. foi imposto. E aí a gente tomou consciência de que aquilo que a gente vive normalmente é um tipo de afeto, mas que nunca foi classificado desta forma. E como é que eu vou perceber isso? A hora que isso é truncado, a hora que isso foi barrado, foi imposto.
né? E aí, na hora que aconteceu isso, foi como uma agressão. E aí todo mundo sentiu. Eu não posso fazer, eu não tenho essa liberdade. Não posso e tem motivos para tal. Não E posso fazer aquilo que me trazia prazer, né? exatamente, né? E que era bom não só para mim, como também para outras pessoas. Sim. Então, essa questão eu vejo assim, realmente é um novo normal. Um novo normal que também, sabe, Cleusa, que a gente teve que conviver com a mesquinhez de algumas pessoas que atrapalharam esse processo. Ele poderia ter sido menos traumático Sim. e lesivo como foi, né? Nós tivemos contato com a maldade do fake news, que eu gostaria de traduzir isso para a palavra mentira. Eu acho que é o sentido mais correto nosso. E a gente vê o quanto que isso faz mal, que a gente lembra do nosso tempo que a gente falava assim, mentira tem perna curta, né? Mas tem braços agressivos, sabe? E que faz mal para muita gente. E que a gente percebe que depois, no final de tudo, com essas estatísticas que nós vamos vendo, que os adolescentes não acreditaram nessas mentiras e eles se vacinaram e tomaram cuidado e usaram, quer dizer, na maioria, 99%, como já foi divulgado, acreditaram no que é ciência. Então, isso deixa a gente até um pouco contente que nós somos os transmissores da ciência, né, como professores, e que eles acreditaram na ciência, acreditaram que na gente também, que a gente estava falando a verdade. Então, e os resultados estão aí. Estão agora começando a aparecer resultados bons. E os resultados ruins não tem como apagar. Não. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito grande no momento de ressaltar o quanto que o afeto e a presença, né, é importante em nossa vida. E que a vida nossa é perene, é muito efêmera, muito fácil de ser perdida, a gente não é tão assim infalível, tão, né, vulnerável, né? E que acho que essa é a discussão, principalmente eu, pelo menos, eu tenho essa discussão frequente com eles, desde a época que era o ensino remoto, mas agora que a gente está voltando. Eles estão contentes de estarem voltando, sabe? Meio temerosos, é lógico, mas contentes. A gente sabe, né, do contentamento, né, em vista de tudo isto que você está dizendo, né, e é essa necessidade, né, do contato, essa necessidade dessa interação aí, principalmente os jovens, eu costumo falar que eles queimaram etapas, né, Sim, queimaram uma etapa aí da vida, que é essa desse convívio, né? exato. Você acha que, com tudo isso que nós vivemos, né, e dentro dessa volta que nós estamos presenciando, porque eu percebo que você, quando está dando aula, porque a gente sabe, né, o profissional que você é, a competência que você tem, o comprometimento com eles sempre estão atentos na sua aula. Você acha, nós somos privilegiados porque nós trabalhamos numa escola onde os alunos são muito bons, né? Você acha que, em questão de aprendizagem, isso daí vai afetar ou está afetando, porque muitos dos alunos não voltaram ou porque ainda não resolveram em casa algumas situações, né? Que entre elas é a questão do trabalho, que muitos começaram a trabalhar, e muitos outros ajudam olhando os irmãos, né? Que a gente teve até aluno que apareceram para nós, né? Uhum. Nas aulas carregando o irmãozinho, né? Sim. Que estava olhando o irmão, ele assistia a aula com o irmãozinho no colo.
Você acha, qual a sua visão, Oswaldo, em relação à aprendizagem? O que você vê, né, quando você está falando com eles, quando você está transmitindo o seu conhecimento? Como que você vê isso aí? Afetou? Uhum. Bom, eu vejo de tal forma assim, é lógico que mostrou que o presencial, é, é, olha, ainda vai ter que melhorar muito a parte remota, a parte virtual, para poder chegar perto do que é uma aula presencial. O contato, a troca de comunicação, de ideias, no presencial é bem melhor. Então, perdas, sim, existiram. Existiram, porque há uma certa limitação. Mas não vejo sequelas, Eu entendeu? também não vejo. Eu não vejo sequelas, eu não vejo uma coisa que atrapalha demais. O que eu vejo é que evidenciou uma baixa autoestima em muitos que têm um pouco mais de dificuldade, ou a dificuldade que eu diria, não é que não é inteligente, pelo amor de Deus, vamos deixar isso bem claro. Não, não é. É que às vezes a pessoa ela é mais auditiva, ela quer ouvir, ver mais perto e tal. Se não fizer dessa maneira, ela não consegue discutir e elaborar um pouco mais. Então, é nesse sentido. E aí, os problemas decorrentes da própria pandemia na própria escola. Porque, na escola não, na casa, em casa, não na escola, na casa. Porque aí, por exemplo, pais que perderam o emprego, passou a responsabilidade de tudo para a criança. Não sei se isso era o correto de ser feito, mas também não vou fala assim, culpar os pais. Não, o sistema não foi levado de uma forma como deveria. Eu vi várias reportagens. A ajuda no Vietnã, que não é um país tão rico como o nosso e tal, menor, mas não tão rico como o nosso, de reservas, de recursos, etc., teve uma ajuda familiar muito mais expressiva que evitou o trabalho infantil, porque no fim de tudo nós tivemos um trabalho infantil, não é? E evitou esse tipo de situação. Por exemplo, uma outra coisa que caiu por terra. Em 2018, 2017, todo mundo falava: olha, o mundo está ligado, está todo mundo na internet, todo mundo tem acesso, todo mundo. Não, nem todo mundo tem acesso. E a nossa internet não é lá aquelas coisas. Só quem viaja para fora sabe muito bem que tem internet melhores que dão de 10-0 no que nós temos. E que muitas vezes o, tivemos alunos que falavam assim para nós: olha, professor, hoje é o dia da minha irmã ter aula e só tem esse celular, então vai ter só ele para, né? E eu vou faltar. Então, o senhor grava a aula porque eu não tenho outro jeito a não ser assistir depois. Tá, ele poderia assistir depois, mas ele perde a interação. Ele poderia estar perguntando coisas na hora e não pode só estar assistindo, como se assiste um filme, né? Então, eu vejo sim, deu perdas, mas não vejo sequelas. O que é ruim, sabe, Cleusa? Isso eu fico indignado, não ter uma resposta oficial dos órgãos superiores sobre esse assunto. Como, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma adequação nos exames do Enem, nos exames de vestibular, com essa situação que nós vivemos, que foi totalmente ímpar, não foi uma coisa totalmente diferente. Então, nós vamos ter na ideia, não é à toa que todo mundo está pensando.
Nós vamos ter um Enem igual tivemos 17, 16, 15, sei lá, 19? Será que é isso? Ninguém responde, ninguém fala nada. Resultado, ninguém se inscreveu. É medo, é essa insegurança, não está havendo um diálogo de acolhimento para com o aluno. É uma situação nova, né, para todo mundo, Isso. mas isso que você está falando é muito importante. Tem que, o aluno, o jovem, né, nós temos muitos alunos, conhecemos muitos alunos que pretendiam fazer o vestibular, fazer o Enem, mas eles não estão sentindo realmente este apoio. Eles estão inseguros, porque eles veem muitas faculdades sem aula presencial, eles não têm, assim, não receberam nenhuma instrução adequada, você tem toda a razão, eu concordo com você, e fica aqui um alerta, né? Um pequeno alerta nosso, né? Para que essas pessoas aí se mobilizem aí para fazer alguma coisa em favor desses jovens, né? Porque, sabe o que eu penso? Porque assim, ó, eu já vi, eu acho que você também já viu, e quem está nos assistindo também já viu, um monte de pessoas influentes na área da educação, pedagogos e pessoas que têm cargos importantes na área de educação, falando de acolher esses alunos, porque eles estão com medo que não sei o que, tal, papapá, mas não falam nada sobre esse tipo de acontecimento, o que vai acontecer em novembro, marcou a data já do Enem, e não fala nada do que vai acontecer, se vai levar em consideração essas coisas. Por quê? Porque aí fica qual o sentimento? Eu não sou capaz, eu não fui preparado, não estou preparado, aí fica como se a culpa fosse do adolescente, da criança. Não é, não é, não quero culpar ninguém, mas alguém está falhando na colocação e deixando inseguro a pessoa que vai fazer uso desse, né, desse exame que ele terá. E aí, sabe o que eu tenho feito, Cleusa? Eu tenho dito assim a eles: se preocupe em terminar o ano, o ensino médio, principalmente os terceiros, né? Se preocupe em terminar. Não deixe de fazer o Enem, não deixe de tentar um vestibular, mas não se preocupe e não se culpe se você não conseguir. Não coloque isso como fracasso. Por quê? Porque se os outros não fizeram, faça, por favor, essa conta. Nós tivemos um ano de 2020, né, como disse uma outra pessoa falou muito bem, um 2020 que não terminou. Sim. Né? Porque, né? Quer dizer, é um 2020 ruim e um 2021 que começou também ainda ruim. Melhorou, está melhorando agora, mas ainda não terminou. Quer dizer, enfim, ponha isso nas contas e não cobre de si. Porque o que ocorre? Nós sabemos que é um período da adolescência onde os hormônios são diferentes, etc. Todo mundo já conversou sobre esse tipo de assunto. E é muito confuso para o próprio adolescente ou a adolescente. Muitas vezes não tem orientação em casa ou mesmo, sei lá, para poder entender essa confusão que está tendo dentro de si. E vai carregar mais isso? Quer dizer, como é que faz isso? Então, eu acho que nesse ponto foi assim interessante comentar, porque a autoestima foi atingida, mas não foi feito nada a não ser nós, professores, tá? Que toda hora estamos falando, olha, não, tá indo, tá bom, tá, não sei o quê, nos adequamos à dificuldade, né? A nossa escola teve essa possibilidade de ter esse instrumento, mas tem outras escolas que nem isso teve. Eu fiquei sabendo de escolas que professor saiu e levou a tarefa na casa da pessoa, deixou no portão para não ter contato, mas eu pergunto, ninguém pergunta isso.
O professor é pago para isso? Foi pago? Foi remunerado para isso? Não. É que ele tem consciência, ele sabe dessa necessidade e torce para essa criança. E uma das coisas que ele sabe, e ele sente também como professor, a questão da autoestima. Então, finalizando a pergunta, a resposta que você me pediu pela pergunta, o impacto foi mais em cima da autoestima, né? E acho que nós da escola, como um todo, fizemos o que podia, o que era ao nosso alcance. A família, não sei se estava preparada, a família como um todo, né? Tem gente que está muito bem preparado, muito bem aparelhado, mas tem gente que não, né? E para esse tipo de situação, eu acho que ninguém esperava que chegasse nesse nível. E eu acho que até que a gente, como instituição, se virou bem. Então, não vejo... houveram perdas, sim, mas sequelas, não. Nesse sentido. Então, eu também concordo com você nesse aspecto, que eu tive a oportunidade de dar algumas aulas para esses adolescentes e percebi isso, né? Que eles estão, assim, empenhados em aprender, tá? Eles estão empenhados em resolver essa situação. Entendo também que eles sentem necessidade desse apoio, e nós temos a oportunidade, né, como professor, de amparar esses alunos neste momento, porque se não existe um amparo maior, né, das autoridades, né, talvez seja por ser algo novo, né, que nós também não fomos preparados, mas o professor sempre dá um jeito de fazer, de resolver, e talvez seja por isso também que essas pessoas, essas autoridades aí contam com isso, porque sabem que podem contar, porque o professor é especial. Então, e eu estou falando isso hoje, num dia que é o dia do professor, não é? Exato. Então, Oswaldo, eu acho que ficou muito bem entendido para todos nós a sua fala, e era isso mesmo que eu queria saber, né? Essa questão aí de como está a família, como está esse aluno, eu acho que ficou bem claro. Eu quero agradecer muito você por ter me Imagina. dado essa oportunidade. Não fui eu que dei essa oportunidade a você, foi você que me deu, porque quando eu falei com você e você disse que sim, que toparia falar comigo, eu fiquei muito feliz. Obrigado, Porque você imagina. é uma pessoa que eu admiro muito, conheço muito bem e sei o quanto do seu caráter, né? Quando fiz o curso de pedagogia, fui sua aluna Verdade. artística, né? Que eu tenho o Isso. curso de pedagogia também, né? Uhum. Feito pela Unifia, e tive assim, muito orgulho de ter sido sua aluna, né? Pela Obrigado. primeira vez eu me interessei por essa parte de exatas aí. Consegui conquistar. Conseguiu. Então, Oswaldo, eu queria deixar agora este momento final, né, para você fazer algumas considerações finais e passar alguma mensagem, até acho que você já passou para os alunos, Uhum. quando Sim. você disse que fala com eles, né, aquilo que você fala. Mas eu gostaria que você fizesse assim, as nossas considerações, desse assim, algumas considerações aí finais, né? E deixasse uma mensagem para os pais, para os educadores e para os alunos. Eu gostaria de falar primeiro assim, quando você me perguntou sobre o que foi esse momento, o que é esse momento, não é, né? Porque quase 2 anos e Sim, tal, né? Esse evento todo. Uma das coisas que a gente se preocupa é não ficar falando tanto para baixo, né?
Porque eu acho que isso a gente já vê na mídia o tempo todo. Não acho que eles estão errados, eles estão falando a verdade, mas isso a gente já enxerga ou ouve o tempo inteiro na mídia. Mas a gente só vai saber mesmo o que isso vai dar daqui a alguns anos. E aí que vem a minha fala. Eu acho que a gente não pode ser espectador. A gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Então, estamos vendo que houve uma mudança muito grande, houve uma revelação da fragilidade humana muito grande, houve uma situação enorme aí que abalou todo mundo. Temos, em termos físicos, sim, nós tivemos muitas sequelas, mas em termos educacionais, não acredito. Mas para que a gente recobre tudo isso de volta, eu acho que a gente não pode mais ficar só na reclamação. Essa é a minha conversa. Nós vamos ter que começar a fazer alguma coisa. Então, eu acho que pela primeira vez eu vou falar uma coisa em público, que já falo isso para a criançada, e eu acho que nós temos que aprender que nós somos políticos, queiramos ou não. Não existe um ato que não seja político. Até mesmo aquele que fala, eu não quero saber sobre isso. Isso é um ato político. Eu acho que todo mundo tem que perceber que tem que agir nesse sentido. E o agir não é se candidatar a vereador, prefeito, não é nada disso. Não. É se realmente ser político, entrar dentro da situação, se for o caso, fazer parte de alguns partidos que você quiser, aquilo que você se identificar, aquele que você achar que tem a ideologia que você acredita, né? Mas não ser mais omisso. Não dá mais para ser isso. Essa é a minha fala hoje. Para o professor, para a direção, para a escola, para o aluno, para os pais. Não dá mais para deixar na mão de poucos, tá? O destino de muitos. Essa é a minha fala. E que pena que vem trazer, às vezes, essa ideia, depois que a gente já tem mais de 60 anos, né? Mas é necessário. E esse que é o ponto que eu acho que deveria ficar para todo mundo. Temos que agir mais, parar de reclamar, parar de... Não é mimimi, a reclamação é verdadeira, o problema existe, eu não estou minimizando nada do que todo mundo está reclamando, mas só reclamar não vai resolver. Nós temos que ser políticos. Envolvimento maior. Exatamente. Muito boa essa mensagem. Excelente. Eu também acho mesmo que nós temos que fazer alguma coisa. Quando você toma a liberdade de agir, né? Eu acho que você está fazendo a sua parte. Nós não podemos só passar por essa vida. A gente tem que passar e fazer algo por esta vida que nós estamos vivendo, né? Para o outro, para nós mesmos, para todos, né? Exato. Oswaldo, eu agradeço muito. Imagina. Eu acho que nós aprendemos bastante aqui. Ouvimos você com todos esses pensamentos ótimos aí, e esclarecendo para os pais, esclarecendo para os professores. Muito obrigada, Oswaldo, muito obrigada mesmo. Um grande abraço e vamos falar mais vezes, hein? Se Deus quiser. E feliz Dia do Professor. Feliz Dia do Professor. Um abraço.